Oi pessoal, essa é a nossa terceira aula de função afim. A gente vai ver nessa aula duas ideias novas. Bom, primeiro é a ideia aqui de proporcionalidade, tá? De repente não é uma novidade tão grande assim. Porque você já deve ter visto lá essa ideia, né, lá em física, na parte de grandezas termométricas, tá? De escalas termométricas. A ideia é a seguinte, pessoal, sempre que você tiver dois valores conhecidos, né? Sempre que você tiver dois valores de f de x conhecidos e você quiser descobrir um terceiro, né, o que você pode fazer? Você pode fazer daquela mesma maneira, daquela mesma ideia que você já usa para converter grau Celsius para grau Fahrenheit, né, e outras escalas aí de termologia, tá bom? Vou mostrar aqui como é que é a ideia, aquela ideia lá que o pessoal chama de orelhinha e orelhão, né? Então, se eu tenho três valores MNP que pertencem ao domínio de uma função afim f, eu posso escrever aqui, né? MNP na minha escala aqui do x, e nas mesmas alturas, né, na mesma horizontal, eu vou marcar as imagens, né? Marcar as imagens desses valores f de m, f de n e f de p, tá bom? E aí, pessoal, a proporção que existe entre os valores em uma coluna é a mesma proporção que existe entre os valores na outra coluna. Tá? Então, se eu faço, por exemplo, aqui m-n, né, orelhinha, né, e m-p, orelhão, fazer aqui ao lado m-p dividido por m-n, perdão, dividido por m-p, isso vai ser igual, né, a razão aqui, se eu pegar os valores correspondentes ali nas mesmas posições na segunda coluna. Então, isso é igual a f de m menos f de n dividido por f de m menos f de p. Certinho, pessoal? Perceberam aqui que eu fiz, né? Eu fiz aqui uma razão entre segmentos na primeira coluna e igualei com a mesma razão, né, entre os segmentos aqui correspondentes na segunda coluna. Essa é a ideia, tá bom? Vamos ver como é que fica isso no exemplo, né? Imagina aqui que você tenha uma função afim, uma função da forma ax mais b. Você sabe que f de 2 é igual a 6, você sabe que f de 8 é igual a 15, e você quer descobrir aqui quanto que vale o f de 10, né? Então você pode fazer dessa forma aqui, se você gostar, se você achar legal. Então eu vou montar aqui duas colunas, né? Primeira coluna aí eu vou marcar o x. Então, os valores de x são 2, 8 e 10, 2, 8 e 10, 2, 8 e 10. E vou marcar aqui também os valores de f de x. Bom, f de 2 aí é igual a 6, f de 8 é igual a 15, né? É importante a gente colocar aqui valores ali associados na mesma horizontal. E o f de 10 é justamente o que a gente quer descobrir. Eu vou chamar esse negócio de K, tá bom? E agora é só fazer a razão entre segmentos na primeira coluna e a razão que você escolher na primeira coluna, você copia na segunda coluna, faz ali na mesma ordem, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó. (10 menos 2 está para 8 menos 2. Então, eu vou colocar 10 menos 2 está para 8 menos 2, assim como. Agora eu tenho que fazer, né, a mesma coisa aqui do outro lado. 10 menos 2, k menos 6. 8 menos 2, 15 menos 6. Então, assim como k menos 6 está para 15 menos 6. Pessoal, vou fazer essas contas então, né? 10 menos 2 é 8. 8 menos 2 é 6. 15 menos 6 é 9. Eu já vou aproveitar e vou passar para o lado de lá multiplicando. 9 igual a k menos 6. 8 vezes 9 é 72. 72 dividido por 6 dá 12. Então ficou 12 é igual a k menos 6. Ou seja, né, o k aí é igual a 12 mais 6, 18. Achei, pessoal? Então, o valor aqui de f de 10 é igual a 18. Se você gostou dessa ideia, se você gosta desse método, né, você tem uma maneira aí de pensar mais física, né,
se você gosta da proporcionalidade, você pode usar essa ideia sempre que surgir problemas associados à função afim. E você pode usar a mesma ideia também para progressões aritméticas. Tá? Se eu mudar aqui a pergunta e dizer assim, eu tenho uma PA onde o segundo termo da PA é 6, o oitavo termo da PA é 15, e eu quero saber quem é o 10º termo dessa PA. É a mesma história, tá bom? O 10º termo dessa PA vai ser 18. Funciona da mesma maneira, tá bom? Então funciona lá na física, funciona para PAs e funciona também para funções afins, certinho? Pessoal, segunda ideia aí, vamos dar uma olhada? Tem fôlego ainda? Vamos ver. Estudo do sinal aí de uma função afim. Então é o seguinte, sempre que você tem um valor à esquerda da raiz, esse valor e a sua a imagem desse valor e A tem sinais opostos. Sempre que você tem um valor à direita da raiz, né, localizado ali na reta real à direita da raiz, vai acontecer que a imagem desse número, a imagem desse valor e A tem o mesmo sinal, tem sinais iguais, tá bom? Só a gente dar uma olhadinha aqui no desenho, né? Eu tenho aqui duas situações, eu tenho o caso, primeiro aqui da função crescente, nesse caso aqui o A é positivo, né? E no segundo problema aqui, no segundo exemplo, eu tenho o caso aqui da função decrescente aqui nesse segundo desenho, tá bom? Pessoal, se eu pego um valor aqui, ó, à esquerda da raiz do menos b sobre a, quer dizer, se eu pego um valor de x menor do que b sobre a, o que vai acontecer, né? Bom, olhando aqui para o desenho, o valor vai ser negativo, certinho? Porque ele está abaixo da linha do x. Tá? Se eu pego um valor à direita aqui do menos b sobre a, o valor vai ter sinal positivo. Vamos ver se bate com o que está escrito aqui. Vamos lá. À esquerda da raiz, o sinal é negativo e ele é contrário ao sinal do A. Né? Contrário ao sinal do A. À direita da raiz, o sinal é positivo e o sinal é igual ao sinal do A, o sinal do f de x. E se a gente fizer aqui a mesma ideia aqui no próximo desenho, a gente vai ver que os valores, né, agora na função decrescente, eles começam positivos à esquerda da raiz e terminam aqui negativos à direita da raiz. Vamos ver. À esquerda da raiz, o sinal é mais, é contrário ao sinal de A. A e f de x têm sinais contrários. E se o valor de x estiver à direita aqui da raiz, o sinal dele é negativo e ele tem o mesmo sinal de A. Quando o x está à direita, né, da raiz, f de x e a têm sinais iguais, tá bom? Eu sei que é muito mais fácil a gente ver isso com desenho, né, do que ver com palavras assim escrito. O desenho fornece uma informação muito mais rápido, né? Mas é legal a gente saber também, né, a definição, entender aqui a ideia com palavras, porque sempre pode acontecer de aparecer uma questão conceitual para vocês, né? Questão de marcar verdadeiro ou falso, né? Alguma coisa assim. E aí é legal você já estar acostumado, né, a ver essas ideias expressas em palavras, expressas em símbolos, tá certo? É sempre bom aí a gente estar preparado, aí a gente não sabe como é que vai ser a cobrança. Pessoal, vamos ver um exemplo aí de aplicação desse caso aí, dessa ideia aí de estudo de sinal. Então eu tenho uma inequação para resolver, x menos 3 vezes 5 menos x é maior do que zero. Quais são os valores de x aí que satisfazem essa inequação? Então vamos ver, vamos analisar aí aos pouquinhos, né? Eu posso analisar, para início de conversa, essa primeira expressão x menos 3. Então pensando nisso como uma função, f de x é igual a x menos 3, por exemplo, você vai ver que isso é uma função crescente, né? Uma função crescente, o valor que acompanha o x é 1, o a é 1, é positivo, o comportamento vai ser esse, o aspecto vai ser esse. E a raiz, quem é, né? O valor aqui que zera essa expressão é 3, né? Se eu faço x igual a 3, essa expressão aqui vai anular. Então, vou marcar aqui o 3 é a raiz. À esquerda do 3 eu tenho valores negativos, né? Que a função é crescente, e à direita da raiz eu tenho valores positivos. Então, marquei aqui. Vamos ver a segunda situação agora, né? E 5 menos x? Se você quiser, você pode escrever assim, ó, menos x mais 5, você se sentir mais à vontade. Agora ficou claro, né, que o a é menos 1, função decrescente vai ter esse aspecto, os valores começam positivos
e a partir ali da origem eles trocam de sinal e ficam negativos. Tá? Vou marcar aqui quem é. A raiz é o valor que eu tenho que substituir no x para zerar a expressão. Esse valor é 5, né? É só pegar essa expressão, igualar a zero e descobrir quem é x. X vai dar 5. Né? Bom, o aspecto é esse. Os valores começam positivos, positivo, positivo e depois fica negativo. E se a gente pensar, né, na situação como um todo, né, x menos 3 que multiplica 5 menos x. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar, né? Bom, o que acontece aí? É que a gente tem dois valores como referência, tem o valor 3 e tem o valor 5, né? Vou marcar aqui no meu desenho, vou marcar aqui na reta. Tenho aqui o 3 e tenho o 5. Se eu pego e substituo aqui nessa expressão um valor à esquerda do 3, quer dizer, um valor menor do que 3, vamos ver o que acontece, né? Eu vou ter como primeiro fator um número negativo e como segundo fator um número positivo, tá bom? E aí eu tenho que fazer o seguinte, né? Produto de um negativo por um positivo. Negativo vezes positivo, regra de sinal, deu negativo. Por outro lado, se a gente escolher um número entre 3 e 5, ele vai ser positivo no primeiro fator, vai ser positivo no segundo fator, consequentemente ele é positivo aí no produto. Então aqui, ó, positivo. E por último, se a gente escolhe um número aí para x à direita do 5, no primeiro fator ele vai ser positivo, no segundo fator ele vai ser negativo, né? E aí positivo com negativo deu negativo. E a gente volta para analisar o enunciado. Ele quer que a expressão seja maior do que zero, ele quer que a expressão seja positiva. Então aqui, né, no nosso desenho, no nosso gráfico, a gente viu que a expressão vai ser positiva somente, né, somente se a gente tiver valores de x localizados aqui entre o 3 e o 5, tá bom? Então, a resposta vai ser o x, ele é um número entre 3 e 5, tá bom? Ah, vale o 3, vale o 5? Não, né? Não vale o 3 e não vale o 5, porque a gente quer que a expressão seja maior do que zero, né? Se fosse maior ou igual a zero, beleza, a gente aceitaria aqui, né? Seria menor ou igual a x, seria maior ou igual a 3, e menor ou igual a 5. Né? A gente colocaria aqui o sinal de igual na nossa resposta também. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem aí esses infinitos resultados, né? Serve o 3,1, 3,2, 3,3, enfim, né? Até passando do 3 sem chegar aqui ao 5, né? Qualquer valor aí real é solução para a nossa inequação. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, compreendido, né? O assunto de função afim. Basicamente é isso, né? Essa é a teoria. A gente volta aí para falar de novos assuntos nos próximos vídeos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.